Bom, pessoal, agora nós estamos aqui no passo 2, que são as configurações relativas aos acessórios, ok? Nós começamos aqui configurando os honorários de sucumbência e os honorários de execução, que podem ser representados em percentual e podem ser representados em valor monetário. Se nós colocarmos um valor em percentual, ele vai incidir sobre a condenação esse percentual. Se nós colocarmos um valor monetário, eu tenho que configurar qual a data inicial de correção e tenho que configurar qual a tabela de correção. Então, olha só que legal. Aqui, ó, vocês vão ver na prática o que eu configurei lá no passo 1. Olha só, nós colocamos lá a TJDFT, nós colocamos a GPM e CDI. E aqui eu tenho as 3 opções para escolher. Idem em relação aos juros. Tudo que eu configurei no passo 1 e me aparece aqui no passo 2, passo 3, até o final do cálculo, como eu falei. Tudo bem? Então, olha só, eu vou deixar aqui em honorários de sucumbência em moeda e vou colocar em execução um percentual. Esse percentual vai incidir também sobre o valor da condenação, somado os juros, somado correção monetária e os honorários de sucumbência. Depois de configurar os honorários, nós vamos configurar a parte de multas, que começa com a multa do artigo 523, parágrafo 1º, que é o antigo 475J. Bom, essa multa ela é processual, tem que estar determinada nos autos, né, por uma decisão, e aí nós vamos ter sem multa ou 10%, porque está fixada nesse artigo em 10%. Caso eu configure pela utilização da multa, eu tenho que informar a data do trânsito em julgado. Por que eu tenho que informar essa data? Porque quando há a determinação do artigo 523, ele tem um prazo de 15 dias úteis para efetuar os pagamentos. Se ele efetuar um pagamento parcial da dívida, o valor que ele proporcional que ele pagou antes do vencimento desse prazo não incide multa. E o que ele pagou depois, ou deixou de pagar, né, que ficou para depois, vai incidir multa. Então, é por este motivo que eu tenho que informar qual a data do trânsito em julgado. Se houver pagamento, ele vai fazer lá na realização do cálculo esse encontro de valores, tudo bem? Eu tenho a multa em percentual, 2%. Informam se essa multa vai incidir sobre principal, correção monetária mais juros ou somente sobre o principal mais correção monetária. Por que nós temos essas duas opções? Porque há decisões conflitantes nesse sentido, né? Então eu tenho as duas opções para que você não tenha que fazer isso fora do sistema. Eu apresento aqui as possibilidades possíveis, tá certo? Eu tenho aqui, ó, da mesma forma que eu tenho lá a correção monetária e os juros de mora, onde eu tenho a inclusão de várias tabelas, aqui eu posso colocar vários percentuais de multa e posso configurar lá na frente, escolher qual o período que eu tenho 2%, qual o período que eu quero que incida 10%, ou qualquer outro índice, tá? Eu posso estar colocando aqui 3 multas, 4, 5, não tem problema nenhum. Eu vou deixar a multa 2, multa 10, para mostrar para vocês lá como funciona isso separadamente. Tudo bem? E para fechar a multa, eu tenho a multa astreintes, que é a multa em valor, né? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, aonde também vai ter um período lá e você vai contar e vai somar esses valores, né? Então, se eu colocar aqui R$ 1.000 de multa, eu tenho que colocar a data de inicial de correção dessa multa e também tenho que escolher correção monetária. Qual tabela de correção monetária eu vou utilizar sobre essa multa. Juros, idem. O que eu escolhi lá aparece aqui para mim. Aí vem aquela pergunta, mas juros sobre multa? Por que você colocou isso? Porque pode acontecer. Tá? Então não significa aqui que você é obrigatório colocar. Se for determinado judicialmente. Há juízes que entendem que não é bis in idem, virou um título judicial a multa. Outros juízes entendem que é bis in idem e não pode ter juros sobre as multas. Mas, de toda forma, você que consegue configurar as duas coisas. Tudo bem? Eu vou deixar sem juros sobre a multa, que é o mais normal de acontecer. E, finalmente, aqui, nesse passo 2 de acessórios,
nós temos as custas processuais, né? Onde eu vou ter que colocar a data, o valor, o histórico não é obrigatório, tá? Nas folhas 14, e aí, idem, eu escolho a tabela de correção monetária. E juros? Olha, o normal é que não haja incidência de juros sobre as custas processuais, mas pode acontecer e aí você tem a possibilidade de estar colocando esses juros, ok? Então vamos lá, eu posso ter um valor de custas processuais, eu posso ter vários valores e aí eu vou, né, cadastrando esses valores, né, de tal maneira que agora eles vão somar e vão sair corrigidos lá no meu cálculo final. Tudo bem? Então, olha só, repassando rapidamente, eu tenho honorários de sucumbência, honorários de execução, que podem ser em percentual e podem ser em valor. Quando informar valor, eu tenho que colocar a data inicial de correção e configurar qual tabela e ou juros, se for o caso. A multa 523, ela pode ser nula, sem multa ou com multa 523. Eu tenho que informar a data do trânsito em julgado para que a multa incida somente sobre os valores que não foram pagos, né, até essa data. Ou seja, a data do trânsito mais 15 dias, que é o prazo que o devedor tem para efetuar o pagamento sem a incidência dessa multa. A multa em percentual, onde eu posso configurar várias multas e eu posso configurar se essa multa incide sobre o principal correção e juros ou somente sobre o principal mais correção. Multas treintes, multa em valor, eu também posso colocar várias multas, né, várias datas, vários valores, configurar a data inicial da contagem de correção, configurar qual a tabela que está corrigindo essa multa e também se sobre essa multa vai incidir juros ou não. E concluindo, custas processuais, data inicial da correção monetária, valor histórico, qual a tabela de correção, juros de mora, que não é usual em fazê-lo, mas o sistema permite. Como eu falei, há exceções, há magistrados que entendem que deva ter juros sobre esse item, e aí nós deixamos aqui para você configurar normalmente. Tudo bem? Quando você finalizar essa parte de acessórios, mais uma vez você vem no botão Avançar e vai para o passo 3. Vamos lá?